Olá, hoje é 11 de abril. Estou vindo aqui para convidar vocês para o primeiro evento do Morada Psi, que é na verdade um evento acadêmico, né? Se chama aí Reflexão Dialogada, Nietzsche, uma Filosofia do Futuro. Então, se você entrar aqui no site moradapsi.com.br em eventos, nós vamos encontrar aí mais ou menos os dados, né, as informações desse evento, que vai acontecer no dia 20 de abril, das 6 às 7h30 da noite, um custo de R$30, e vai ser um encontro virtual, né, comigo aí, para falar justamente dos principais pontos que eu elegi sobre o Nietzsche, né, uma filosofia do futuro. Aqui tem a programação do evento, os tópicos, né, que vão estar sendo contemplados, informações adicionais, o material didático, né, os meus dados de contato e até os dados da conta para depois o futuro depósito aí para poder participar. Bom, para fazer esse convite eu resolvi estar falando um pouco para vocês. Por que falar do Nietzsche, né? Por que de repente o nosso primeiro momento é justamente sobre o Nietzsche, que muita gente acaba tendo uma visão, eu acho que deturpada da filosofia nietzschiana, né? Entendendo Nietzsche como um filósofo pessimista, quando na verdade o seu grande projeto de filosofia é pelo contrário, é um projeto pela vida, né? Eu acho que há uma certa distorção nesta compreensão da obra do Nietzsche, né? Talvez pela influência do próprio Schopenhauer, que foi um outro filósofo aí que teve bastante presente, pelo menos numa fase inicial da filosofia nietzschiana, né? Falar do Nietzsche, né, é sempre muito interessante porque me parece, né, que o Nietzsche, de alguma maneira, ele traz, né, uma filosofia muito mais possível para os tempos de hoje do que para o seu tempo, né, que ainda se situava lá atrás na modernidade, né, ainda não falávamos aí da contemporaneidade. E esse projeto, então, de filosofia dele é um projeto de filosofia muito adequado, se a gente for pensar para os dias de hoje, né, com esses novos paradigmas da complexidade, né, onde a gente tem aí toda uma série de pensadores que de alguma maneira então vão retomar muitos desses princípios que estavam desde a obra do Nietzsche e na própria filosofia, se a gente for pensar metafísica arcaica, né, não metafísica do ponto de vista moderno nem cristão, mas lá do ponto de vista arcaico, né. Por isso a pertinência de se falar do Nietzsche, né, porque acredito eu seja realmente, né, um filósofo bastante atual, tá? Como introdução a esse assunto, eu deixo aqui como indicação para vocês um documentário, né, que é feito pela BBC, se não me engano, que se chama Humano Demasiado Humano, que é na verdade um dos grandes tópicos dos seus livros aí, né? E que tem aí quase uma hora falando então da vida do Nietzsche, tem também sobre o Heidegger, né? Então é um documentário muito legal, se você botar no YouTube Nietzsche documentário, vocês vão achar aí facilmente, né? E acho que para entender essa pertinência da qual me refiro, talvez seja interessante assistir esse documentário, né? Dessa maneira, gente, fica o convite então para que vocês participem do evento. Para falar um pouco da pertinência do Nietzsche, né? Podemos, por exemplo, começar. Eu escolhi alguns trechos de alguns dos livros do Nietzsche, né? Destaque para Assim Falava Zaratustra, né? Que é uma das grandes obras, acredito eu, que vai trazer uma série de contribuições, né? Eu estava aqui na minha própria versão separando alguns trechos, né? Que são muito convidativos, né? E que precisa ser entendida. Essa obra do Nietzsche ela é escrita numa linguagem diferenciada. Eu acho que a própria maneira dele escrever, né? Um convite irônico, os aforismos, a ironia, né, já vai trazendo então para o leitor um modo de se fazer filosofia diferenciado, onde a linguagem não é mais aquela linguagem linear, lógica, né, que foi fundada lá atrás na lógica aristotélica, mas já é uma linguagem justamente baseada na ideia de uma linguagem aberta, possível de diferentes interpretações metafóricas, né. Então fica o convite aí para justamente a gente poder, né, entender as obras do Nietzsche sobre esse novo prisma, entender até o porquê dele usar determinadas linguagens que nos soam às vezes estranhas porque não estamos acostumados mesmo, né. Vou ler aqui na página 41, ele diz assim: dos que desprezam o corpo, né, que é uma das grandes questões que o Nietzsche vai dizer que a metafísica moderna de alguma maneira desapropriou o homem do seu próprio corpo,
né? Então, por detrás dos teus pensamentos e sentimentos, meu irmão, há um Senhor mais poderoso, um guia desconhecido. Chama-se Eu Sou. Havia no teu corpo, e é o teu corpo. Há mais razão no teu corpo do que na tua melhor sabedoria. E quem sabe para que necessitará o teu corpo precisamente da melhor sabedoria, né? A ideia que o Nietzsche vai dizer é que não há essa separação entre corpo e alma, né? Que desde a filosofia cartesiana ou mesmo da metafísica platônica se vendia essa ideia, né? Então, ele vai justamente nessa obra começando a desconstruir esses grandes pilares da metafísica moderna, né? E é muito interessante que ele vai fazendo isso justamente através de uma maneira, né, muito diferenciada do que costumeiramente alguns filósofos fazem, né, que é um texto mais intercalado, com uma lógica, né, de construção. E aqui ele usa muito do recurso irônico, né? Tem uma frase que eu gosto muito na página 27 que diz assim: o homem é corda estendida entre o animal e o super-homem. Uma corda sobre um abismo, né? Perigosa travessia, perigoso caminhar, perigoso olhar para trás, perigoso tremer e parar. O que é de grande valor no homem é ele ser uma ponte e não um fim. Isso eu acho ótimo, né? Ele ser uma ponte. O que se pode amar no homem é ele ser uma passagem e um acabamento. Eu só amo aqueles que sabem viver como se extinguindo, porque são esses os que atravessam de um lado para o outro. Amo o que vive para conhecer e quer conhecer, para que um dia viva o super-homem, ou alguns tradutores vão dizer o além-homem, né? Porque assim quer ele sucumbir. O homem é um rio turvo, é preciso ser um mar para, sem se toldar, receber um rio turvo. Pois bem, eu vos anuncio o super-homem, é ele esse mar, nele se pode abismar o vosso grande menosprezo. Bom, escolhi alguns termos do Zaratustra só para vocês verem exatamente isso que eu estava falando, da linguagem, né? E nesse momento que nós vamos trabalhar aí no dia 20 de abril, a minha ideia é justamente separar alguns trechos e ir explicando, né, de alguma maneira o que simbolizava quando Nietzsche, de alguma maneira, então, escrevia uma obra como essa, né. Tem tantas outras, por exemplo, no Humano Demasiado Humano, né, que são trechos que podem ser lidos quase que independentemente. É bem interessante, porque ele vai retomando várias das suas obras, como a Genealogia da Moral, Para Além do Bem e do Mal, né. Há uma série de trechos aí bastante convidativos ao nosso pensamento, né? E que me parece muito interessante para a gente pensar justamente, né, quais são as grandes críticas que o Nietzsche vai fazer, qual é a sua grande projeto do que ele vai chamar de transvaloração dos valores, né? Por exemplo, na página 24 tem: não há interior e exterior no mundo, né? E ele começa justamente desconstruindo essa ideia, né, dicotomizada, que no fundo retrata aí a crítica à filosofia platônica, né? Então essa é uma obra muito interessante. Temos também hoje, né, segundo, né, o Humano Demasiadamente Humano. E na página 10, por exemplo, tem um trecho que é 4 pontos, aí ele diz: desse isolamento doentio, do deserto dos anos de experimento, é ainda longo o caminho até a enorme e transbordante certeza e saúde, que não pode dispensar a própria doença, como meio e anzol para o conhecimento, até a madura liberdade do espírito, que é também autodomínio e disciplina do coração e permite acesso a modos de pensar numerosos e contrários. Eu gosto muito desse trecho, né, porque é justamente a ideia que me parece hoje uma ideia muito atual, que não é mais aquela ideia séptica de doença e saúde, né? O Nietzsche ele vai trazer uma ideia da doença e saúde como, na verdade, um processo dinâmico, plural e que se interrelaciona constantemente, são forças que estão constantemente se relacionando, né? E essa frase, a doença como anzol para o conhecimento, que está até no meu site, né? Acho que é essencial para a gente pensar justamente que essas novas concepções de saúde hoje, como se fala de promoção de saúde, né, não mais aquela visão dicotomizada saúde versus doença, né? Então o Nietzsche lá atrás já de alguma maneira trazia isso, né, essa ideia de doença como anzol para o conhecimento e doença como na verdade constituinte da própria ideia de saúde, né? Ele vai dizer: é um excesso de forças plásticas, curativas, reconstrutoras, restauradoras, a marca da grande saúde, o excesso que dá ao espírito livre o perigoso privilégio de poder viver por experiência, né? Quando ele fala viver por experiência, ele traz um pouco aquela ideia que eu dizia, né? Justamente
de um Nietzsche que vai trabalhar num projeto de filosofia para a vida, né? E não uma vida prometida após a morte, não uma vida prometida metafisicamente, mas uma vida que se dá aqui, no agora, né? Através das suas forças, nessa batalha cotidiana. Então, isso é muito interessante, né? Porque ele vem, então, trazer algo que hoje alguns teóricos vêm, de alguma maneira, demarcando como uma grande tendência do pensamento humano, né? Tem a obra dos pensadores, que eu também estou utilizando para preparar essa palestra, né? Que tem uma introdução onde fala um pouco da biografia do Nietzsche, né? Que nasceu em 1844 e fala da sua família, né? A própria tradição religiosa inicial da família, que depois ele vai superando na sua própria formação, né? A influência do Schopenhauer, da própria música do Wagner, né? E aí vai falando das obras e como é que essas obras vão se intercalando com a própria vida do Nietzsche e as suas grandes crises pessoais, inclusive crises de doença, né? Ele foi um sujeito que passou por vários episódios do ponto de vista de sofrimento orgânico, né? Então, tudo isso de alguma maneira está na obra do Nietzsche, né? E está também na sua própria maneira de pensar a vida e de pensar o homem, né? O homem está destinado à multiplicidade. Essa é uma das grandes concepções de homem presentes na obra nietzschiana. Bom, é isso, quer dizer, eu vim falar um pouquinho do Nietzsche para deixar para vocês, né, um convite então estendido aí para que a gente possa no dia 20 conversar aí sim de maneira mais profunda, né, mais sistematizada e etc, sobre essa filosofia que me parece tão contemporânea, que por exemplo, para a psicologia é essencial, né, porque de alguma maneira desnaturaliza determinados fenômenos, traz para o mundo da vida, esse mundo tão dialético, tão dinâmico, e eu acho então que o Nietzsche realmente, né, vai contribuir bastante aí para a nossa jornada profissional e pessoal, tá bom? Deixo aí o convite, espero vocês, assim que tiverem interesse, me mandem um e-mail aí, tá ok? Um abraço.